Muito bem. Eu quero inicialmente, no começo dessa nossa conversa, eu quero dizer para vocês que eu estou muito satisfeito com o convite que os nossos amigos do Blog Saúde com Dilma fizeram para que nós pudéssemos manter esse contato com vocês. Esse contato com o pessoal que muito bem está construindo o Blog Saúde com Dilma, que, diga-se de passagem, está se tornando uma referência muito importante de debate a respeito do Sistema Único de Saúde e, mais recentemente, de debate a respeito da participação da comunidade, do controle social. Então, quando o processo eleitoral do Conselho Nacional de Saúde estava no seu curso, nós tomamos conhecimento do blog. Nós já vínhamos acompanhando o blog um pouco antes da eleição, inclusive, e a partir dos diversos textos, a partir das diversas manifestações que passaram a acontecer no blog a respeito especificamente do processo eleitoral que estava em curso no Conselho Nacional de Saúde, nós nos sentimos não somente encorajados, mas nos sentimos inclusive intimados a participar desse debate. É óbvio que eu particularmente estava numa situação não tanto confortável, porque então eu ainda exercia o cargo de presidente do Conselho Nacional de Saúde e tinha uma obrigação política, tinha uma obrigação moral, tinha uma obrigação ética de, enquanto o processo eleitoral do Conselho Nacional de Saúde transcorria, eu tinha a obrigação de me manter isento a respeito de tudo que acontecia. Eu tinha a obrigação de me manter numa posição de magistrado, eu tinha com a obrigação de me manter numa posição equidistante dos diversos interesses que estavam em jogo, mesmo com o meu nome tendo sido colocado à disposição do Pleno do Conselho Nacional de Saúde para o debate a respeito de uma possível reeleição para o mandato correspondente ao ano em curso. E com todo esse cuidado, com toda essa preocupação, em dezembro, diante das variadas manifestações que estavam acontecendo e diante principalmente de algumas manifestações que eu entendia que merecia uma explicação melhor, que merecia um esclarecimento melhor, então em dezembro eu tomei a iniciativa de, pela primeira vez, escrever um texto e enviar para o blog. Foi exatamente, se eu não me engano, o título do texto que eu escrevi, a crise no Conselho Nacional de Saúde. Acho que era exatamente isso, onde eu resgatava um pouco o processo político do Conselho Nacional de Saúde nos últimos 3, 4 anos, onde eu colocava os últimos acontecimentos que caracterizaram o processo eleitoral, particularmente a partir de novembro, e onde eu tentava esclarecer algumas manifestações que foram verbalizadas, algumas manifestações que foram colocadas no blog, que, volto a insistir, eu achava que necessitava de explicação melhor. Mas eu escrevia com muito cuidado, para não passar a impressão que de alguma forma eu estava tentando me beneficiar da posição que eu ocupava naquele momento, o que eu tentava de alguma forma, através dos meus escritos, direcionar o processo de uma forma que fosse mais interessante para um lado ou para o outro. Em janeiro, acho que foi em janeiro, eu voltei a escrever um texto. E aí já foi, janeiro não, foi após as eleições, em fevereiro, após as eleições, conforme o compromisso que eu assumi com os amigos que constroem o blog Saúde com Dilma. Eu escrevi um texto onde eu coloquei o que, na minha visão, caracterizou o processo eleitoral, caracterizou o processo político no Conselho, até para resgatar um pouco o que foi construído nesse processo, de 2006 até começo de 2011,
e onde eu manifestei minha posição de forma muito clara, uma posição que eu já havia colocado internamente no Conselho Nacional de Saúde, uma posição que eu já havia colocado em alguns debates mais restritos envolvendo os diversos segmentos do Conselho Nacional de Saúde, e onde eu coloquei de forma muito clara, primeiro, que o fato de termos no Conselho Nacional de Saúde um processo político que estabelecia e continua estabelecendo ainda, diga-se de passagem, porque essa é a interpretação política que nós temos hoje e essa é a interpretação jurídica que a assessoria jurídica do Ministério da Saúde tem a respeito do processo do Conselho Nacional de Saúde. Mas, enfim, esse entendimento, esse dispositivo que preconizava e continua preconizando a necessidade de eleição de presidente do Conselho Nacional de Saúde a cada ano, para mim, não foi uma experiência salutar para o Conselho Nacional de Saúde, assim como hoje eu entendo que não é uma experiência salutar para nenhum Conselho de Saúde. E explico por quê. Tem um aspecto do desenvolvimento da gestão, da própria gestão do Conselho de Saúde. Então, o presidente que é eleito pela primeira vez, ele tem a necessidade de um tempo para minimamente fazer as articulações internas devidas para gerir, para administrar o Conselho, sob o ponto de vista político, né? E sob o ponto de vista prático, a verdade é que um ano de mandato no Conselho de Saúde, em qualquer Conselho de Saúde, e aí já estou falando em qualquer Conselho de Saúde, porque eu estou me baseando em experiências que estão acontecendo de forma similar pelo Brasil afora em Conselhos Municipais e Estaduais, a verdade é que um ano tem sido muito pouco para que uma gestão possa, com a tranquilidade devida, desenvolver todo o seu trabalho, produzir os frutos que são necessários na gestão do Conselho de Saúde. E tem um outro ingrediente que, para mim, é muito complicado sob o ponto de vista político. Todos nós sabemos que em qualquer espaço político há disputa política. E isso é absolutamente legítimo. Não vamos nos iludir achando que em qualquer espaço, por mais que em determinados momentos os interesses possam convergir para todos os segmentos que compõem esse espaço, esse colegiado, não vamos nos iludir achando que não vai haver disputa. É óbvio que vai haver disputa, né? No Conselho Nacional de Saúde, essa disputa ficou muito mais clara ainda, porque se trata do maior colegiado de controle social do SUS no país, porque se trata de um colegiado que passou a ter uma visibilidade muito grande, principalmente a partir de 2006, com a responsabilidade que o movimento social assumiu de gerir os seus destinos, de administrar os destinos do Conselho Nacional de Saúde. Então, por tudo isso, é absolutamente natural que a disputa faça parte do dia a dia do Conselho Nacional de Saúde. Não somente a disputa dos projetos, não somente a disputa do dia a dia das reuniões, das diversas propostas que são colocadas como temas, como pautas, mas a disputa pelo poder mesmo. Isso aí para nós é absolutamente tranquilo. Agora, no momento em que um colegiado com responsabilidade e importância, a dimensão que tem o Conselho Nacional de Saúde passa a ter essa prática da eleição anual para a presidência do Conselho, a consequência muito natural também é que a disputa do poder passe a ser profunda, passe a ser mais incisiva, passe a ser, em certa medida, eu tenho dito isso, tenho escrito sobre isso, passe a prevalecer, inclusive, sobre o interesse maior, sobre o interesse mais geral do coletivo do colegiado. Eu acho que foi isso que aconteceu no Conselho Nacional de Saúde. Eu me lembro que, e aí eu já escrevi também sobre isso, eu fui eleito pela primeira vez presidente do Conselho Nacional de Saúde em 2006, novembro de 2006, muito mais por uma obra do acaso. Óbvio que eu tinha uma certa legitimidade, eu tinha uma certa liderança, uma certa ascendência no Conselho, mas havia, já em 2006, uma ideia pré-concebida, uma ideia pré-estabelecida de que, naturalmente, para não dizer obrigatoriamente, o primeiro presidente eleito do Conselho Nacional de Saúde teria que ser usuário. Pela simbologia,
pela representatividade, pela legitimidade, pelo fato de ter 50% da composição do Conselho Nacional de Saúde. Houve intervenções do tipo pelo fato do usuário ser o maior objetivo do Sistema Único de Saúde, e por aí vai. Era uma premissa colocada de forma tão forte que nós, trabalhadores, ficávamos na defensiva. A gente nem admitiu em 2006 a possibilidade de vir a disputar a presidência do Conselho Nacional de Saúde, porque havia aquela ideia preconcebida de que tinha que ser usuário e acabou. Como, na época, havia pelo menos 3 candidaturas de usuários e os 3 não conseguiram chegar a um acordo, eu apareci como uma segunda via. Então, já que não há um acordo entre os usuários, o Júnior é o cara que tem tido uma liderança importante, tem coesionado bem, tem tido uma ascendência importante, não somente nos segmentos trabalhadores, mas também em setores dos usuários, tem um respeito do governo. Então o Júnior é o nome para resolver essa indefinição que nós temos hoje. Então eu brinco muito que eu assumi a presidência um pouco incomodado. Eu assumi a presidência com aquele sentimento de que, olha, não era exatamente eu que o pessoal queria, que o Conselho Nacional de Saúde entendia que deveria ser o presidente. Mas enfim, eleito presidente, eu tinha que tentar cumprir o meu papel. Mas, e quem faz parte do Conselho Nacional de Saúde sabe disso, eu fui eleito presidente e no dia seguinte já começou a disputa pela presidência daqui a um ano. E eu acompanhei isso muito de perto. Né? Aí é o que eu falo, uma coisa é a disputa legítima, uma coisa é a disputa absolutamente democrática, uma coisa é a disputa salutar, outra coisa é a disputa meramente pelo espaço político, pelo espaço de, entre aspas, poder. E no meu entendimento foi muito isso que deu tom do processo político do Conselho Nacional de Saúde a partir de 2007, que eu fui eleito em novembro de 2006. Alguém pode falar, como é que você pode afirmar isso se você foi reeleito em 2007 e reeleito em 2008? E aí eu tenho dito que eu fui reeleito em 2007 por aclamação e em 2008 por aclamação, às vezes o pessoal fala, pô, você está subestimando o processo político, mas eu brinco um pouco, com fundo de verdade, por uma obra do acaso. Né? Não estou com isso desmerecendo o meu papel, não estou com isso desmerecendo o trabalho que eu fiz no primeiro ano de mandato, mas eu tenho certeza absoluta, que se não fosse a Conferência Nacional de Saúde, a 13ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 2007, onde eu tive um papel importante, onde eu consegui, enquanto coordenador da 13ª Conferência, fazer um trabalho que foi reconhecido publicamente, que foi quase que unanimidade, a conferência, mesmo com os problemas que teve, mas foi uma conferência bem sucedida e onde eu cumpri um papel bastante significativo enquanto coordenador da dita cuja. Então, eu tenho certeza absoluta que se não fosse a Conferência Nacional de Saúde, a 13ª em 2007, e o papel que eu desempenhei é contento como coordenador da conferência, eu tenho certeza absoluta que eu não teria sido reeleito em 2007 por aclamação do presidente do Conselho, porque já havia toda a disputa, o processo de disputa já estava dado, já havia candidatos dispostos, inclusive, a fazer disputa para valer, o que é legítimo, estou dizendo com isso que esteja errado. Mas foi a Conferência Nacional de Saúde que realmente me possibilitou a reeleição por aclamação em 2007. Em 2008, aconteceu mais um fato, que também permitiu que eu fosse outra vez reeleito por aclamação e que não houvesse a disputa, que foi o debate a respeito das fundações. O governo pautou, no nosso entendimento, como já escrevi sobre isso, e vocês sabem muito bem, de forma equivocada, a proposta de fundação. Nós achamos que o governo tinha toda a condição de pautar o debate de fundação de outra forma, de forma mais transparente, de forma mais participativa, de forma mais democrática. Poderíamos tentar construir alternativas à proposta que foi apresentada pelo governo, foi pautada pelo governo. E o que aconteceu é que o debate de fundação se acirrou. O que aconteceu é que nós temos que reconhecer, eu assumi um papel protagonista no debate de fundação e particularmente na contraposição à proposta apresentada pelo governo. E outra vez eu me credenciei de uma maneira muito forte a, no final de 2008, ser reeleito por aclamação
quando outra vez já havia todo um processo de disputa em curso, que, volto a insistir, é absolutamente natural, é absolutamente legítimo, e não vejo isso como sendo negativo para o Conselho Nacional de Saúde per si. A disputa faz parte do dia a dia do Conselho. Mas enfim, eu fui reeleito pela aclamação em 2008, e não houve eleição em 2008, e não houve disputa em 2008 em função do trabalho que nós envolvemos no debate a respeito de fundação de direito privado pautado pelo governo. Em 2009 não teve jeito. Em 2009 não teve debate de fundação, não teve Conferência Nacional de Saúde, e a disputa teve que acontecer. Em 2009, eu já havia conversado com os meus pares, já havia conversado com a entidade que eu represento no Conselho Nacional de Saúde, e já havia a nossa definição de não participar da eleição. Entendendo que a disputa estava se acirrando, e em se acirrando, passando dos limites de razoabilidade, né? Entendendo que não havia necessidade de eu particularmente me submeter a um desgaste que aconteceria naturalmente se eu colocasse meu nome para disputa, para reeleição. Apesar dos trabalhadores decidirem que seria importante colocar meu nome outra vez para disputar em 2009, eu tinha posição em consonância com a entidade que eu represento aqui no Conselho Nacional de Saúde, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, da CUT, de que não era interessante eu participar do processo, que os 3 anos de gestão já eram suficientes e que realmente era o momento de nós fazermos uma mudança na direção do Conselho, permitir que os usuários assumissem a direção naturalmente, que eles decidissem entre eles quem seria o nome, e que o processo pudesse ocorrer com tranquilidade. O problema é que, faltando 48 horas para a eleição, eu fui procurado por representantes do governo, especificamente do Ministério da Saúde, que colocaram para mim que fizeram um debate entre eles, representação dos gestores e prestadores, e achavam que era interessante disponibilizar meu nome para outra vez ter um mandato de presidente do Conselho. Eu falei que não era a minha posição, eu falei que não era a posição da nossa entidade, eu falei que politicamente a gente avaliava que era o momento dos usuários assumir a presidência do Conselho, falei que politicamente era um desgaste, não havia necessidade da gente submeter, particularmente eu me submeter, mas a insistência foi muito grande, eu coloquei a condição, eu falei, olha, eu estou entendendo que vocês querem como candidato muito mais para ficar público que no Conselho Nacional de Saúde existem posições divergentes. Eu até me submeto a isso, desde que, depois de amanhã, que vai haver eleição para presidente, a partir da mobilização que nós possamos fazer conjuntamente, tanto os trabalhadores, quanto o governo, quanto alguns usuários que também defendem o meu nome, que nós possamos chegar no dia da eleição, depois da manhã, pelo menos com a condição de ter uma derrota honrosa. Eu não me submeto à eleição onde eu seja derrotado por uma votação acachapante, que, pelo amor de Deus, eu não preciso disso. Mas eu asseguro a vocês que se depois de amanhã, no dia da eleição, nós tivermos condição de fazer uma disputa minimamente equilibrada, onde eu possa perder por pouco, eu claramente dessa maneira, mas entendendo que vocês acham que é importante que politicamente nós manifestemos para o Conselho Nacional de Saúde, para o controle social, que há divergência política do Conselho Nacional, eu posso me submeter ao processo. Foi assim que eu me candidatei em 2009, uma disputa com a Jurema, e onde eu fui reeleito. E aí, passada a eleição, outra vez chamei meus pares e falei, agora chega, esse processo está se esgarçando cada vez mais, esse processo está se deteriorando cada vez mais, daqui a pouco vai ter repercussão no dia a dia do Conselho, daqui a pouco vai ter repercussão no controle social como um todo, e nós temos que ter muito claro que, em primeiro lugar, está o controle social, está a participação da comunidade, está o Conselho Nacional de Saúde. E nós não podemos estar alimentando a cada ano essa disputa pela disputa, mesmo entendendo que nós estamos tentando politizar o debate. Mas para mim chega, vai ser o último ano de gestão e estamos satisfeitos com isso. E aí, quando foi em setembro, os trabalhadores fizeram a reunião, eu estava presente na reunião, e disseram que teriam tido uma conversa com alguns usuários e que, a princípio, até aquele momento, os usuários não tinham candidatura à presidência do Conselho Nacional. E foi tirado um encaminhamento dentro dos trabalhadores de que, caso os usuários não tivessem candidatura à presidência agora em 2010, final de 2010, em dezembro,
que nós pudéssemos outra vez disponibilizar meu nome. Eu argumentei, falei que a gente tinha que ir com calma, que não podíamos criar uma situação de impasse político no Conselho Nacional de Saúde. Resgatei todas as disputas desgastantes que nós tivemos nos últimos períodos, mas foi aprovado pelos trabalhadores esse encaminhamento, de que caso os usuários não apresentassem a candidatura, nós disponibilizássemos então o meu nome para se candidatar à presidência no período 2011. Em novembro, alguns trabalhadores entraram em contato outra vez com alguns usuários, inclusive com a própria Jurema, e tiveram a informação deles de que não havia candidatura. Acho que foi em novembro, foi final de outubro. Eu não participei dessas articulações, eu fiquei de fora, eu falei, eu não vou participar de nada. Para todos os efeitos, meu mandato está acabando e eu não sou candidato, né? Apesar de vocês terem essa posição, mas eu deixo bem claro que eu quero ter a prerrogativa de decidir se me candidato ou não, para que fique bem claro que a decisão é minha e eu vou avaliar a conjuntura, avaliar todo o quadro político. E diante da afirmação de Jurema que não era candidato, e diante da afirmação de alguns usuários que não tinham candidato ainda, os trabalhadores passaram então a articular a possibilidade de outra vez eu me candidatar a presidente, mas deixando bem claro que eu sabia que ia ter problema. Eu sabia que fatalmente os usuários iam colocar candidato. Eu estou acompanhando isso desde 2006. E eu tinha certeza absoluta, principalmente a partir do que aconteceu em 2009, onde a disputa foi muito acirrada, eu tinha certeza absoluta que haveria candidato dos usuários. E eu comuniquei a várias pessoas, inclusive alguns usuários. Os usuários tendo candidato, eu não vou me candidatar. Então alguns usuários sabiam disso, a minha entidade sabia disso, eu já havia discutido com a minha entidade, a secretária executiva do Conselho Nacional sabia disso, o Conselho Nacional de Saúde, e alguns trabalhadores também sabiam disso. E eu, para essas pessoas que eu avisei que não me candidataria caso os usuários tivessem candidato, eu assumi um único compromisso, de que eu só anunciaria que não seria candidato no dia da eleição. Porque nós tínhamos o entendimento de que o processo, e eu escrevi isso no texto que está publicado no blog Saúde com Dilma, eu tinha entendimento de que o processo estava despolitizado, eu tinha entendimento de que o processo deveria ter um outro rumo, ter um outro foco, e tentaríamos, naquilo que fosse da nossa alçada, naquilo que fosse do nosso alcance, nós tentaríamos politizar o debate, para não ficar aquela coisa, não, tem que ser o usuário porque é o usuário, o trabalhador porque é o trabalhador. Nós não concordamos com isso. Então, em dezembro, eu fui para a reunião, onde haveria a eleição para presidente, eu fui para a reunião disposto, assim que fosse aberto o processo eleitoral, comunicar formalmente que nós não éramos candidatos, que eu não estava na disputa e que a gente, então, apoiaria a candidatura dos usuários. Era essa a nossa disposição no começo da reunião de dezembro, quando eu fui comunicado por Antônio Alves, representando o Ministério da Saúde, que eles apresentariam a questão de ordem, que todos nós conhecemos qual foi, a dissonância que existe entre o regimento interno e o decreto. E eu falei, bom, Antônio, você está pegando a gente de surpresa, a gente não debateu isso, mas você apresenta a questão de ordem, a gente avalia. Foi feita a questão de ordem, foi criada aquela celeuma toda que uns entendem como crise, eu entendo como crise. Outros entendem como sendo uma simples celeuma. Eu não, eu acho que foi criada uma crise, sim. O clima foi muito acirrado. Eu acho que alguns atores importantes perderam, inclusive eu posso afirmar, o senso de responsabilidade com todo o processo, né? Mas no final eu acho que a gente conseguiu encaminhar aquilo que era o mais interessante para o Conselho. Foi proposta minha, inclusive. Numa reunião com os gestores, eu comuniquei, eu falei o seguinte: primeiro, eu não vou me prevalecer de um decreto que diz que o meu mandato é 3 anos, quando eu fui eleito o ano passado com um mandato de 1 ano. Então, não admito que ninguém afirme por aí que eu quero me beneficiar do decreto, quero permanecer na presidência do Conselho, mais do que eu fui delegado por esse pleno o ano passado. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu defendo que a gente politize esse debate. O debate não está politizado. E politizar esse debate significa fazer uma avaliação a respeito da gestão do Conselho. Uma avaliação a respeito da gestão da presidência, da gestão da mesa diretora, uma avaliação a respeito da participação do pleno. E aí, depois dessa avaliação,
o Conselho define se tem que ter eleição ou não. E foi isso que nós aprovamos. Se o Pleno entender, e eu falei claramente isso, em dezembro, se o Pleno entender que mesmo com avaliação positiva deve haver eleição para presidente do Conselho, e o decreto disser que o meu mandato é de 3 anos, eu renuncio ao mandato de presidente do Conselho e a eleição vai acontecer. Isso eu afirmei em dezembro, na reunião de trabalhadores com representação de governo e prestador de serviço. E foi assim que a gente encaminhou na reunião de dezembro. Em janeiro, na reunião de janeiro, eu então, depois de conversar também com os trabalhadores, uma reunião que nós fizemos, e comuniquei formalmente aos trabalhadores: olha, depois de tudo que aconteceu, nós não temos outro caminho a não ser realmente comunicar formalmente agora em janeiro que não estamos fazendo parte da disputa. Nós apoiamos os usuários e está resolvida a situação. Foi isso que fizemos em janeiro, quando o nome do Padilha estava sendo ventilado para a presidência do Conselho. Para nós o processo tem ganhos e perdas, né? Eu acho que dentre os ganhos, eu não tenho a menor dúvida de que muita gente amadureceu no Conselho Nacional de Saúde. Muita gente amadureceu. Eu não tenho a menor dúvida de que hoje, dentre os ganhos também, nós temos clareza hoje de quem é quem no Conselho Nacional de Saúde, quem defende exatamente o quê, né, qual projeto de cada um, que o processo permitiu que isso acontecesse. E perdas. Como perdas, eu entendo que o exacerbamento da disputa, para mim, é absolutamente negativo. E, como eu escrevi, acho que a volta da presidência do Conselho Nacional de Saúde para o ministro de Estado da Saúde nesse momento é uma perda incalculável para o processo de fortalecimento que a participação da comunidade através dos conselhos de saúde estava acontecendo em todo o país. O exemplo que o Conselho Nacional de Saúde estava dando de autonomia, de independência, de contundência em momentos determinados, de propositura, de elaboração, de contraposição, esse exemplo estava sendo referência pelo país afora. Nós temos hoje N conselhos estaduais e municipais que se nortearam pela experiência do Conselho Nacional de Saúde para realizar suas reformas internas, para aprofundar seus processos internos de democratização. Não há a menor dúvida de que esse processo foi interrompido de forma muito dura, de forma muito contundente. E aí, eu acho que nós temos uma responsabilidade muito grande nesse momento. É de não permitir que isso que nós consideramos um retrocesso com a eleição do ministro do Estado da Saúde para a presidência do Conselho Nacional de Saúde não possa contaminar as ações que o Conselho Nacional de Saúde terá que desenvolver naturalmente a partir de agora pelo país, na continuidade do processo que foi deflagrado em 2006 e que nós avaliamos que tem que ser irreversível. Em linhas bem gerais, e para dar oportunidade a vocês também de se manifestarem e de fazer perguntas e intervir também, eu proponho parar por aqui e abrir espaço. Vou dar uma olhadinha aqui para ver se tem algum questionamento. Acho que não tem ainda. Estou olhando aqui com calma. Não tem questionamento ainda. Mas enfim, no texto que eu escrevi e que está disponível no blog Saúde com Dilma, é óbvio que eu procurei fazer um texto que contemplasse aqueles aspectos mais importantes de todo esse processo, né? Mas é óbvio que tem muito mais coisa que isso. Por exemplo, eu acho que é legítimo o governo reivindicar para si a presidência do Conselho Nacional de Saúde. Isso aí não há a menor dúvida disso. Agora, nós temos discordância com
com o método. Nós achamos que o método que foi utilizado, nós achamos que não foi o ideal, não foi o adequado. Nós achamos que o governo, pelo fato de ser governo, pela responsabilidade que tem, se pleiteava legitimamente a presidência do Conselho, que esse debate pudesse ser feito de forma pública. Que o governo pudesse chegar na reunião do Conselho Nacional de Saúde e publicamente colocar: o governo pleiteia disputar e ocupar a presidência do Conselho Nacional de Saúde, e o governo quer publicamente discutir isso com o Conselho Nacional e com o Poder Social. Então nós achamos que esse deveria ser o método adequado para que o Ministério da Saúde, o governo pudesse reivindicar e, quem sabe, a partir daí, ocupar a presidência. Então nós temos discordância em relação ao método, assim como nós temos discordância, eu coloquei no texto que escrevi, em relação, que faz parte do método também, ao processo de absoluta desqualificação que foi feito no Conselho Nacional. No dia da eleição do Padilha, eu fiz uma fala rápida sobre isso. O que foi escrito nesse país foi muito, por alguns atores, foi muito difícil de ser absorvido por nós. Nós não absolvemos, né? Então foi deliberadamente, eu acho que foi deliberadamente, porque o trabalho que o Conselho Nacional de Saúde desenvolveu foi tão claro, foi tão patente, é óbvio que muito do que foi feito não chegou a determinados setores, a gente tem que reconhecer isso. Mas é óbvio que muito do que foi feito foi desconsiderado nessa disputa política, né? Mas enfim, no ponto geral, nós achamos que independente de tudo que aconteceu, ontem eu tive uma reunião, nós tivemos uma reunião dos trabalhadores. Nós temos a nítida sensação de que paira um clima de muita dúvida no Conselho Nacional de Saúde. Paira um clima de muita dúvida, desde tudo que aconteceu, depois do método utilizado. Como vai ser a atuação do Conselho Nacional de Saúde a partir de agora? E qual vai ser a postura, particularmente dos usuários, né, que tanto reivindicavam a presidência do Conselho Nacional e de uma hora para outra abriram mão e resolveram apoiar o ministro da Saúde. Então há um certo clima de expectativa. Qual vai ser o caminho que o Conselho Nacional vai trilhar a partir de agora? No debate que fizemos ontem, os trabalhadores, eu coloquei claramente o seguinte: nós não temos que estar preocupados com qual vai ser a postura do ator A ou do ator B. Nós temos que ter clareza da responsabilidade que nós temos que ter clareza do papel do Conselho Nacional de Saúde, nós temos que ter clareza, principalmente, do papel que o Conselho Nacional tem que desenvolver a partir de agora, depois de um momento muito difícil, depois de um processo muito desgastante, né? Então, é isso que está hoje norteando a nossa intervenção, norteando o nosso embate, e temos absoluta clareza do nosso papel. Tem uma pergunta aqui da nossa querida Marinilda. Deixa eu ver aqui, eu estava falando quando chegou a pergunta e eu quase me perdi, inclusive, na explanação. Mas enfim, ela me perguntou por que eu aceitei ficar na mesa diretora, né? Eu já havia conversado com a entidade que eu represento. A ideia nossa inicial era não ficar mais no Conselho Nacional de Saúde. A ideia nossa era encerrar o nosso 4º ano de mandato. Nosso entendimento, eu falava até brincando com as pessoas, encerrar 4 anos de mandato vitorioso, coletivo, não mandato individual. Nós estávamos brincando, está na hora de sair por cima, né? Eu estou bem, eu estou valorizado, todo mundo está coletivo que nós fizemos, e não há necessidade nenhuma de eu me meter em novas disputas, fratricidas, desgastantes. Então tá bom, a ideia era realmente sair do Conselho Nacional, permitir para a pessoa da CNTS de representar a confederação e eu fazer outra coisa da vida, né? Todo um trabalho a fazer. Mas durante o processo, principalmente a partir de julho, agosto, como o processo passou a acontecer, principalmente com o debate que nós passamos a fazer em relação ao novo governo, em relação
qual seria a relação do Conselho Nacional de Saúde com o novo governo. Então, principalmente em função dessa expectativa que havia e da avaliação que foi feita da conjuntura, a CNTS voltou a discutir comigo e avaliou que seria interessante eu encerrar o meu mandato de presidente, mas continuar no Conselho Nacional de Saúde como conselheiro. Inicialmente, a avaliação da minha entidade é de que eu deveria ficar apenas como conselheiro, não na mesa diretora, viu, Marinilda? A ideia era essa. Eu concordei, sem problema, porque a ideia é que no futuro governo da Dilma, nós pudéssemos, com a experiência acumulada que nós tínhamos e com o papel que nós temos desempenhado enquanto representantes dos trabalhadores, nós pudéssemos ajudar durante um ano de mandato do Conselho Nacional de Saúde no debate com o futuro governo. E essa ideia inicial, não ficar na mesa diretora e ficar apenas como conselheiro normal do Conselho Nacional, como representante dos segmentos trabalhadores. Só que com o acirramento da disputa, com todo o processo de crise que aconteceu, o pessoal voltou atrás. Os trabalhadores voltaram a avaliar, a CNTS também, e eles acharam que, em função de tudo que aconteceu, era importante eu ficar na mesa diretora. Porque achavam que, em função de todo o processo desgastante que aconteceu, a mesa diretora teria um papel mais importante ainda a desempenhar, e eu concordo. Um papel mais político ainda, mais importante, mais incisivo, e achavam que eu podia cumprir o papel na mesa. Então foi por isso que, coletivamente, os trabalhadores e a entidade que eu represento, que é a CNTS, decidiram que era importante eu continuar na mesa. Para mim é diferente continuar na mesa ou não, mas foi por isso que eu continuei na mesa. Foi feita a pergunta também se eu já li o texto. Só um pouquinho, pessoal. O pessoal do blog está querendo que eu dê um ok aqui no MSN. E eu, com a minha ignorância absoluta nesses troços, eu estou tendo dificuldade, porque o Felipe, acho que é o Felipe do blog, está querendo, através do MSN, mandar perguntas para mim. E eu estou tentando aqui, Felipe, estou tentando desesperadamente descobrir como é que eu faço isso, e não consigo. Aqui no meu MSN, Felipe, tá? Você está aqui habilitado já, você está verdinho aqui. Eu estou como invisível, tá? Eu estou como invisível, mas você pode mandar mensagem, que a pergunta que eu estou... Coloca invisível para o pessoal não ficar mandando mensagem para mim, querendo fazer contato comigo. Mas Felipe, quem quiser, através do MSN, fazer consideração, pode fazer, que eu estou, apesar de estar invisível, mas pode mandar que eu estou legal, tá bom? A outra pergunta que foi feita para mim aqui, foi sobre se eu já li o que foi publicado hoje. Acho que foi isso. É um texto de alguns usuários, né? Eu li. Se eu disser a vocês que eu li com cuidado, que eu li com... Eu não li, eu li muito rapidamente. Eu estava participando da reunião do conselho e quando eu abri meu e-mail havia o texto postado no blog Saúde com Dilma, assinado por alguns usuários que apresentam a visão deles para o processo eleitoral do Conselho Nacional de Saúde. Se vocês analisarem e compararem o texto que eu postei no blog a respeito do processo eleitoral e analisarem o texto assinado por alguns usuários, vocês vão perceber que há algumas diferenças importantes. Por exemplo, eu não personalizei o texto que eu escrevi em nenhum momento, né? Eu não personalizei em nenhum momento. Eu não citei nomes de absolutamente ninguém, que eu acho de bom tom um processo como esse. Isso não significa necessariamente se omitir, não. Se houver necessidade, vamos citar. Mas a princípio, você escrever um texto político não significa necessariamente que você tenha que estar expondo pessoas ou citando A ou B. Não concordo com isso. Então a primeira diferença é essa. O texto que eu escrevi é um texto político, onde eu faço avaliação política, onde eu cito fatos, mas não cito absolutamente ninguém, não personalizo absolutamente nada, não personifico absolutamente nada.
porque acho que não é necessário isso. Né? O texto é um texto meramente político. O texto escrito por alguns usuários é um texto que me cito meu nome várias vezes, né? E um texto que nós temos discordância, avaliamos muito rapidamente aqui, é um texto que tem discordância em vários aspectos, em vários pontos com os trabalhadores. Por exemplo, é colocado no texto como se tivesse acontecido uma aliança entre os trabalhadores e o governo, e onde essa aliança tivesse, durante esse percurso no Conselho Nacional de Saúde, isolado os usuários, não tivesse permitido a pauta de temas de interesse dos usuários e por aí vai. Não é verdade. Isso aí é só qualquer um entrar no site do Conselho Nacional de Saúde, é só entrar nas informações que nós temos a respeito das reuniões, das pautas, que vamos ver que a imensa maioria das pautas do Conselho Nacional de Saúde são pautas que dizem respeito ao atendimento do interesse do usuário, né? E a aliança, entre aspas, que é colocada no texto entre trabalhadores e governo, não significou, primeiro foi uma aliança pontual. É verdade que o governo apoiou a nossa reeleição em 2009. Mas a aliança pontual que aconteceu em 2009 entre o trabalhador e o usuário, por exemplo, não significou em nenhum momento qualquer problema com a autonomia do Conselho Nacional de Saúde. Para que vocês tenham uma ideia, em outubro nós pautamos no Conselho Nacional de Saúde, aliás, a partir de setembro de 2009, nós começamos a pautar estados que estavam implantando a organização social. Então, a partir de setembro de 2009, pautamos São Paulo, pautamos Rio de Janeiro, pautamos Pernambuco, né? E em todos esses estados, nós tomamos uma posição mais radical que o Conselho Nacional de Saúde poderia tomar em relação àquilo que o Conselho entende como sendo descumprimento da legislação do SUS. Então, nós propusemos ao Ministro da Saúde uma intervenção. Óbvio que essa intervenção que nós fizemos a proposta foi baseada na legislação que nós temos, na Lei 8.142 e na Lei 8.080. Então, entendendo que as leis 8.080 e 8.142 estavam sendo descumpridas e violentadas, e à luz do que diz a lei, o Conselho Nacional aprovou que o Ministério da Saúde fizesse uma espécie de intervenção branca nesses estados que tinham OS e OCIP, administrando o serviço de saúde, e que essa intervenção branca se desse de acordo com o que diz a Lei 8.080, que estabelece que, em situações de descumprimento da legislação, os recursos federais que são repassados ao ente federado passem a ser administrados pelo governo federal, com a decisão que nós tomamos, né? Mesmo com esses debates muito duros que nós fizemos, com o governo de São Paulo, com o governo do Rio, com o governo de Pernambuco, mesmo assim, em novembro, na eleição para presidente, os gestores me apoiaram, sabendo que a gente estava fazendo esse duro embate político com os estados, que o CONAS tinha participação direta. Muito bem. Os gestores me apoiaram na reeleição em 2009, e já em janeiro e fevereiro nós voltamos a pautar os estados do mesmíssimo jeito. E é do conhecimento de vocês que em março nós tivemos uma grande crise com os gestores. Nós pautamos o estado da Bahia, né, que é administrado pelo PT, fizemos o mesmo debate que fizemos com os governos de São Paulo, Rio e Pernambuco, e tomamos a mesmíssima decisão, mostrando a autonomia que o Conselho Nacional de Saúde tinha, em relação, inclusive, a estados que são governados por partidos do presidente da República. Então, o fato dos gestores terem apoiado a minha candidatura em novembro de 2009 não significou em nenhum momento perda da autonomia do Conselho Nacional e da sua independência. Nós continuamos fazendo o mesmo trabalho, independente da posição ideológica do Estado dos gestores. Houve aquela crise, o CONAS ameaçou sair do Conselho Nacional de Saúde, o Palácio Planalto teve que intervir, o que mostrou naquele momento a nossa independência. Os gestores nos apoiando em novembro e a gente continuando com o nosso trabalho de fiscalização e de cumprimento da legislação do SUS. Ou seja, a aliança colocada no documento de alguns usuários não foi a aliança colocada naquele tom. Não significou uma aliança com a finalidade de isolar usuários, de deixar pautar temas de interesse dos usuários e de comprometer a autonomia e independência do Conselho, muito pelo contrário. Tanto é verdade
que eu tinha muito claro que jamais, se eu fosse candidato agora outra vez, jamais o Conselho Nacional de Saúde, aliás, o CONAS, por exemplo, apoiaria o nosso nome. Porque o CONAS estava profundamente, e com suas razões, não vamos discutir aqui, né, profundamente incomodado com o fato do Conselho Nacional de Saúde continuar a pautar esse debate de OS, debate da OCIP, da mesma forma. Então, o documento escrito por alguns conselheiros usuários para nós pega por alguns equívocos de forma e de conteúdo. É um documento que diz respeito a alguns usuários e um número muito limitado de usuários. E além de ser um número limitado, alguns suplentes, inclusive, né? Hoje eu tenho informação de que vários conselheiros usuários estão discordando do documento que foi escrito, do conteúdo do documento que foi escrito. Agora, é um debate interno dos usuários, nós respeitamos inclusive o documento que foi escrito, embora discordemos, mas é democrático, faz parte do jogo e nós temos que respeitar. O Moraes está perguntando a que você atribui, a que eu atribuo o apoio dos gestores à minha candidatura e não dos usuários. Moraes, os gestores, primeiro eu fui eleito em 2006, numa disputa que foi muito tranquila, com uma candidata usuária que na verdade ela não fez qualquer processo de articulação, e como eu coloquei inicialmente na conversa que eu estou tendo com vocês aqui, na verdade, como os usuários que tinham 3 candidatos não chegaram a acordo, eles resolveram que eu poderia ser a alternativa e os usuários internamente decidiram que me apoiariam. E eu fui eleito com tranquilidade em 2006, contando com o apoio do governo, porque realmente era a primeira eleição do presidente, os usuários haviam retirado a candidatura, meu nome foi apresentado inclusive pelos próprios usuários, e a representação do governo não tinha naquele momento nenhuma preocupação com o meu nome, até porque a minha postura no Conselho Nacional de Saúde sempre é pública, sempre foi muito isenta, sempre foi muito transparente, e os representantes do governo apoiaram meu nome, porque além de ser o único nome apresentado pelos usuários, inclusive pela maior parte dos usuários, era um nome que tinha unidade dos trabalhadores e um nome que não havia qualquer restrição por parte de representantes do governo até aquele momento. Em 2007, 2008 fui reeleito por aclamação. Em 2009, já coloquei para vocês aqui também, eu fui candidato realmente graças ao movimento dos gestores. Eles me procuraram faltando 48 horas para o processo eleitoral. E eles colocaram claramente o seguinte, que entendiam que o processo que eu vinha conduzindo como presidente do Conselho Nacional de Saúde era um processo rico, né? Em 2009, nós inclusive realizamos a primeira caravana nacional em defesa do SUS. Eles colocaram isso para mim. Eles falaram: Júnior, nós acabamos de realizar uma caravana fantástica, onde o CONAS foi valorizado, onde o CONASEMS foi valorizado, onde você foi um ator fundamental na reversão de um processo muito grave que havia no controle social de desrespeito aos gestores. Então, os gestores viajaram com o Conselho Nacional de Saúde por todo esse país durante esse ano, fazendo a caravana em defesa do SUS, e os gestores sendo respeitados e aplaudidos em todo o país. E aí a gente acha que não é ideal para o Conselho Nacional de Saúde, nesse momento, mudar sua condição política. Então nós temos 1000 divergências com você, nessa divergência das OS, das OCIPs, nós temos divergência em relação a outros pontos também, mas nós reconhecemos que a condução política do Conselho Nacional de Saúde, principalmente agora em 2009, com a caravana em defesa do SUS, com a participação dos gestores sendo muito respeitada, nós achamos que não pode ser colocado em risco. E achamos que, independente do nome que seja colocado pelos usuários, é um risco muito grande desse processo ser interrompido. Então, por isso que a gente acha que você deve continuar como presidente do Conselho, viu, Moraes? Foi essa conversa que eu tive com os gestores. Eu tive essa conversa com Antônio Alves, com atividade 48 horas antes da eleição, né, que eu não era candidato, e tive essa conversa com o Ministério da Saúde, MEC, CONAS e CONASEMS, no dia da eleição, faltando 2 horas para a eleição. Eles perguntaram o que é que eu achava do processo, perguntaram qual era a minha proposta. Eu falei: a nossa proposta é continuar o que a gente está fazendo. Há um entendimento coletivo, inclusive de vocês, nós estamos fazendo a coisa certa.
temos diferenças, as diferenças vão continuar a acontecer, né? É salutar, é saudável, e nós temos que ter maturidade para administrar as diferenças. Foi essa conversa que a gente teve com os gestores, eles nos apoiaram, não houve nenhum acordo além disso, entendeu? E aí você pode perguntar, alguém pode perguntar, mas você acabou de afirmar que o CONAS não apoiaria seu nome agora em 2010. É verdade. É verdade. Como nós continuamos aprofundando o debate das OS, continuamos batendo forte nas OS e nas OCIPs, como nós continuamos batendo forte nas terceirizações de um modo geral, né? Então o CONAS particularmente, eu sei, tem posição, claro, de não apoiar meu nome em qualquer situação, agora em 2010. Tem outras questões também, de ordem mais pontual, que aconteceram, mas enfim, posição dos gestores do CONAS que a gente respeita, e que foi isso que aconteceu. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem essa do Moraes. Deixa eu ver no... O Felipe tá disponível. Felipe, eu estou disponível aqui, meu. Se você quiser fazer alguma pergunta, apesar de eu estar invisível, mas eu estou disponível e eu vou tentar fazer, que eu estou aqui pronto para tentar responder. Bom, eu não estou vendo aqui mais nenhuma pergunta. Não sei se o Felipe, através de MSN... tá chegando aqui alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Bom, o Felipe está mandando para mim através de MSN. Deixa eu ver a coisa aqui antes. O Felipe está mandando a pergunta aqui, o seguinte. O Roberto Canquerini fala que não concorda com a minha opinião, a opinião do Júnior, sobre a volta da CPMF. Ou quer outro nome que se dê o novo imposto para bancar a saúde. Não é verdade que quem não concorda com a volta do imposto está corrompido ou é sonegador, como você colocou no seu Twitter? Mas eu não coloquei isso, Roberto. Eu não coloquei que quem é contra a proposta da nova contribuição é sonegador, é corrompido, outra coisa mais. Eu coloquei no meu Twitter, respondendo ao Josias, colunista da Folha de São Paulo, que concretamente, pode resgatar o Twitter aí, o post, concretamente, eu coloquei, sonegadores, aqueles que fazem lavagem de dinheiro e os que ganham muito e pagam pouco imposto são contra a contribuição. Eu coloquei isso. Eu não disse que quem é contra a CPMF ou quem é contra a contribuição é sonegador, é lavagem de dinheiro ou ganha muito e paga pouco. Até porque, antes de postar essa mensagem no Twitter, eu coloquei outra. O Josias colocou um post afirmando que foi feita uma pesquisa e quase 80% das pessoas são contra a nova contribuição da CPMF. E eu coloquei, para mim não é surpresa nenhuma, não foi com esses termos exatamente, mas eu coloquei que para mim não é surpresa nenhuma. Porque foi feita uma manipulação muito forte da grande mídia, e de setores políticos, né, que têm seus interesses muito claros contra a contribuição. E coloquei no outro posto que, em função desse processo de manipulação da informação, é óbvio que há uma desinformação generalizada. Então, no meu entendimento, é natural que a pesquisa que foi feita aponte esse índice muito elevado de pessoas contra a contribuição, porque as pessoas não estão devidamente esclarecidas a respeito do que é a nova proposta de contribuição social para a saúde. Então, eu não disse que quem é contra é sonegador. Eu disse que, concretamente, os sonegadores, os que fazem lavagem de dinheiro e os que ganham muito e pagam pouco, são contra. Porque há uma grande desinformação, Roberto. Por exemplo, pouca gente sabe que na proposta atual de criação da contribuição social para a saúde, só vai pagar essa contribuição quem ganhar acima de R$ 3.200 aproximadamente. Pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe que mesmo quem ganha acima disso só vai pagar 0,1% e não 0,38% como era a contribuição da CPMF. Pouca gente sabe
que mesmo sendo esse ínfimo 0,1%, esse 0,1% vai ser em cima daquilo que exceder R$ 3.200. Pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe que os inativos e pensionistas e aposentados não estão isentos da contribuição para a saúde. Né? Então, há uma desinformação generalizada. Pouca gente sabe que esses que eu citei no Twitter, os sonegadores, os que lá fazem lavagem de dinheiro, e os que ganham muito e pagam pouco imposto, estão com o maior medo da contribuição, porque essa contribuição é um instrumento poderoso de fiscalização disso tudo. E essa turma é contra a contribuição por isso. Então, eu estou defendendo essa contribuição já faz muito tempo, porque tem esse aspecto muito importante de fiscalização, tem um aspecto muito importante de justiça tributária, é um dos poucos impostos nesse país que incidiria em quem ganha muito dinheiro, que paga pouco nesse país, todos nós sabemos disso. Nós temos uma estrutura tributária profundamente regressiva, que penaliza quem ganha pouco, que penaliza o assalariado e que deixa livre quem vive de rendas, entendeu? E nós teríamos com a contribuição uma rubrica garantida todo ano para a saúde, coisa que nós não temos hoje. Agora, óbvio que nós não podemos concordar com as distorções que foram feitas com o CPMF. Então, Roberto, para deixar bem claro, eu não disse que quem é contra a contribuição é sonegador, né? Óbvio que a gente não é responsável a esse ponto. E nós temos que ter claro o que tem por trás dos grandes debates. E acho que em relação à contribuição há muita desinformação. E é em consequência da desinformação que as pessoas estão entrando a imensa maioria contra a contribuição. Felipe pergunta, a que você atribui a resistência do governo em 2010 à eleição dos usuários? Por que não retirar sua candidatura naquele momento? Felipe, eu te confesso que eu não sei por que o governo tinha resistência à candidatura da Jurema. Não sei. Nunca me disseram nada, nunca conversei com representantes do governo sobre isso, né? Mas tenho informação de que se fosse outro candidato, o governo apoiaria. Isso eu sei. Eu vi algumas informações sobre nomes de usuários, inclusive, que o governo apoiaria com tranquilidade. Ouvi informações de que o governo trabalhou legitimamente para articular outros nomes, que foi vencido internamente pelos usuários, entendeu? Agora, eu honestamente não tenho a menor ideia, né? Não tenho, estou sendo super honesto, né? Eu não tenho com o governo esse tipo de articulação, esse tipo de liberdade para discutir esse tipo de coisa. Então, nunca ouvi de nenhum representante do governo qualquer argumentação a respeito do fato de não apoiar a candidatura da Jurema. Sei que as informações circularam e ouvi de vários usuários, sei que o governo apoiava outros nomes de usuários. Outros nomes, inclusive, que estavam na disputa com a Jurema e que foram vencidos internamente. Agora, por que não apoiar a Jurema, eu não sei. Por que não retirei meu nome? Eu ia retirar meu nome em dezembro, né? Eu falo a vocês aqui que a minha ideia era assim que abrisse, e eu articulei isso com algumas pessoas trabalhadoras, com alguns usuários, articulei isso com a secretária executiva do Conselho, né? E falei claramente, olha, eu vou abrir o ponto de pauta, eu vou abrir o processo eleitoral, e assim que abrir o processo eleitoral, assim que a pauta for aberta, eu vou fazer um pronunciamento, onde eu vou dizer que estou retirando meu nome da disputa e que a gente vai para os usuários. Isso aí é tranquilo. Se quiser, eu posso dar os nomes dos conselheiros com quem eu falei isso, não tem problema nenhum. Usuários e trabalhadores sabiam disso, não todos, óbvio. Eu falei agora. Perdoe. Agora, eu tinha compromisso. Primeiro eu tinha compromisso com várias entidades que apoiavam o meu nome. Vocês sabem que houve um plenário do Conselho de Saúde aqui, em dezembro, começo de dezembro. Começo de dezembro? Foi. Acho que foi começo de dezembro, foi final de novembro. Com aproximadamente 1.400 conselheiros de saúde do Brasil. E eles aprovaram um documento de apoio à minha candidatura por unanimidade. Por unanimidade, um plenário com 1.400 pessoas aqui em Brasília. A coordenação de plenário do Conselho de Saúde, que tem um representante de cada estado, assinou um documento de apoio ao meu nome também, como parece que 23 representantes de estado da federação. Então, a todos esses apoios que eram manifestados,
eu dizia uma coisa: eu fico muito honrado com a manifestação de vocês, mas eu quero dizer a vocês que eu quero ter a prerrogativa de decidir se me candidato ou não. E por que eu dizia isso? Primeiro, porque eu sabia que os usuários iam ter candidato, né? E eu não me submeteria a mais um processo fratricida, a mais um processo desqualificado de disputa. Estava decidido, né? Agora, ao mesmo tempo que eu tinha essa decisão, eu tinha que respeitar os companheiros que diziam: tudo bem, você não pode, mas você não pode dizer isso agora, porque até o dia da eleição muita coisa pode mudar. Quem lhe garante que até o dia da eleição, na reunião de dezembro, não há uma reviravolta interna nos usuários que estão divididos e de repente você seja um nome de consenso outra vez? Então você não pode anunciar com antecedência que você não vai ser candidato. Deixa as coisas correrem. E tem um outro argumento que eu achei, esse é o argumento que eu utilizava, viu, Felipe? Eu dizia o seguinte: falei, gente, o processo está sendo o pior processo possível. O processo está sendo pior do que o processo passado, do ano 2009. Então, como está sendo um processo muito ruim do ponto de vista político, nós não podemos dar de mão beijada a presidência como prêmio a um processo que a gente tem que buscar sua qualificação. Nós temos a responsabilidade, a tarefa e a obrigação de tentar qualificar esse debate. E a tarefa de tentar qualificar e dar conteúdo a esse debate significa não dar de mão beijada à presidência sem antes esgotar toda essa possibilidade de tentar qualificar o processo. Então, por tudo isso, eu esperei até dezembro para dizer em dezembro que não seria candidato. Foi quando aconteceu o pedido de vistas, a questão de ordem apresentada pelo governo. Você pode perguntar: e por que você naquele momento não renunciou? O Alcides, que é representante do SEBS, apresentou essa proposta em plenário, que diante do entendimento do governo de que o decreto estabelecia um mandato de 3 anos, por que não, para solucionar o impasse, renúncia coletiva e faz eleição? Eu não falei publicamente isso, mas para Alcides eu falei: se nós fizermos isso, nós estamos cometendo o erro de permitir que a eleição do presidente do Conselho da sua mesa aconteça sem qualquer debate político. Mais ainda, que o desenlace desse processo se dê da forma mais rebaixada politicamente possível. E nós temos a tarefa e a obrigação de tentar qualificar esse debate. Vocês não têm a menor dúvida disso. Vai ter eleição. Vai ter eleição e vai ser eleito quem o plenário achar melhor. Não vai ter. Agora, nós temos a tarefa de minimamente qualificar isso. Nós temos a obrigação de minimamente qualificar o debate político. Não é? E qualificar o debate político não significa todo mundo renunciar politicamente. Qualificar o debate político significa uma proposta que minimamente chame essa possibilidade. E foi a proposta que eu apresentei, Felipe, de que em janeiro fizéssemos uma avaliação da gestão do pleno. Então a minha proposta, sabe qual é? Minha proposta é a seguinte: a presidência do Conselho Nacional de Saúde e a mesa diretora terão um mandato de 3 anos, como está no decreto. Agora, eu acho que o Conselho não pode ficar refém dos ditames legais, pura e simplesmente. Eu acho que o Conselho tem que se nortear eminentemente pelo aspecto político. Então não dá para pensar na possibilidade de um presidente ter 3 anos e em determinado momento desse mandato de 3 anos, o Conselho chegar a uma situação onde a eleição de um novo presidente seja fundamental para o Conselho continuar cumprindo bem seu papel. E essa possibilidade de eleição não acontecer porque o decreto estabelece que o mandato é 3 anos. Então o que é que eu defendo? Eu defendo sim que o mandato seja 3 anos, mas que periodicamente o Pleno faça a avaliação da gestão. E se nessa avaliação periódica o Pleno avaliar, entender, para não ser redundante, que há necessidade de fazer eleição para presidente, que o faça. Ou seja, o mandato é de 3 anos, nós garantimos um tempo hábil para que o presidente e a sua mesa diretora possam fazer a condução política da forma mais correta possível, mas abrimos também a possibilidade de, se o processo político não estiver acontecendo a contento, o Pleno tenha a prerrogativa de debater politicamente. Então foi isso que eu tentei fazer em dezembro.
quando apresentei a proposta que foi aprovada no pleno, consensuada, de que fizéssemos uma avaliação em janeiro, né? E a partir da avaliação o Conselho decidisse se haveria eleição para presidente ou não. Foi isso que aconteceu, eu sabia, falei claramente, falei publicamente, falei, gente, ninguém está aqui propondo nada que signifique qualquer empecilho à realização da eleição da mesa do presidente do Conselho. Estamos apenas propondo que o Conselho, que o Pleno qualifique um pouco esse debate. Que o Pleno chame para si a tarefa e a responsabilidade de avaliar o seu trabalho, de avaliar a sua condução, de avaliar as suas posições internas. E feita essa avaliação, passamos a eleição, não tem problema nenhum. Foi isso que aconteceu. Então, eu acho que foi a melhor forma. Hoje, existem atores que acham, mas se nós tivéssemos resolvido isso em dezembro, o ministro não seria presidente e a coisa estaria... Eu não trabalho com si, eu trabalho com o real, eu trabalho com o que está acontecendo de fato, entendeu? Eu não vou aqui parar para pensar se seria diferente, se seria melhor. Eu acho que nós temos que aprender com os nossos erros e temos que aprender com os nossos acertos. No corpo mais geral, é muito difícil para mim dizer para vocês que, na relação custo-benefício, o saldo é favorável ao controle social. Honestamente, eu só posso dizer isso daqui a mais ou menos 6, 8 meses. Porque, nossa, o retrocesso está dado, o prejuízo está dado, o Conselho Nacional de Saúde, a repercussão disso hoje já estou sabendo. Já existem gestores estaduais que estão com muita vontade para continuar exercendo a presidência do Conselho Estadual de Saúde. Né? Lutas que nós estávamos enfrentando de forma ferrenha, de forma muito difícil, em estados como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, para democratizar a presidência do Conselho. Não temos condição, não temos mais condição nesse momento, porque esses gestores que eram presidentes e que relutavam em democratizar a presidência do Conselho Estadual, hoje estão muito mais fortalecidos. Estão dizendo, olha, se o ministro da Saúde do PT, do governo do PT, assumiu a presidência do Conselho Nacional de Saúde, que autoridade tem vocês para cobrar aqui no Estado que nós não continuemos presidente? Então é óbvio que o prejuízo está dado. Né? Agora, eu confio no movimento social. Eu confio na nossa capacidade de trabalho. Eu confio na nossa capacidade política. Hoje, a avaliação que eu tenho é muito negativa. Né? Agora, tenho certeza que nós temos condições de começar, aos poucos, a retomar o controle político e dar o tom que o Conselho Nacional de Saúde precisa dar. Tá certo? Eu espero ter respondido a você. Marinilda, fundações. O que é que nós estamos dizendo em relação às fundações? Eu acho que nós estamos cometendo, no debate de gestão, nem debate de fundação, no debate de gestão, nós estamos cometendo o equívoco de combater o efeito e não a causa. Então, diante do efeito, quais são os efeitos que nós temos hoje na gestão do sistema? Nós temos gestão, em grande parte das vezes, ineficiente. Nós temos gestão, em grande parte das vezes, incompetente. Nós temos uma situação de muita dificuldade em relação à força de trabalho, à alocação profissional, particularmente médicos especialistas, todos nós sabemos disso. Nós temos uma situação que realmente exige, por parte de quem tem compromisso com o sistema de saúde, ações para começar a resolver essa situação, que é muito difícil. Eu tenho dito isso, eu tenho dito que nós temos absoluta clareza das dificuldades que os gestores estão enfrentando. Ser gestor nesse país, e particularmente gestor da saúde, nossa, é muito difícil. Porque o quadro é de muita dificuldade. Agora, nós não vamos resolver as grandes questões que nós temos hoje no sistema, de gestão particularmente, atacando os efeitos. Nós temos que atacar as causas. E quais são as causas? Para nós, as causas são basicamente, primeiro, a falta de autonomia do serviço. Então, a falta de autonomia. Eu trabalho no hospital em Natal, um hospital que é referência em doença infecto-contagiosa, e convivo com isso no dia a dia. A falta de autonomia financeira é dramática para nós.
A falta de autonomia política, a ingerência político-partidária é dramática para nós. Coisa de diretor ter que aceitar a chegada de um funcionário, de um servidor, indicado por um deputado, por um vereador, por um secretário, sem necessidade do serviço, isso tem que ser atacado. E essa é a causa. E fundação não ataca essa causa. Qual é a história que nós temos de fundação nesse país? Fundação nesse país tem sido um poderosíssimo instrumento de apoderamento político. Instrumento poderoso, com toda a autonomia, inclusive. Então, criar a fundação não ataca a causa que nós temos, que é a utilização político-partidária, o apoderamento político, o apoderamento por corporações organizadas, que fundação, além de institucionalizar essa lógica, fortalece, porque tem muito mais autonomia do que os serviços hoje. Então a fundação não ataca essa causa. Qual é outra causa que nós entendemos que existe de dificuldade do sistema na gestão do trabalho? É a precarização do trabalho. Então hoje, não adianta hoje gestores oferecerem 15 mil a determinados profissionais, 20 mil a profissionais, se eles não tiverem estabilidade no emprego e perspectiva de carreira. Tá certo? Os trabalhadores dizem isso. Eu participo de vários debates com as diversas categorias profissionais. E muitos trabalhadores me dizem, olha, Júnior, eu não vou, eu ganho 6 mil reais aqui na capital, recebo um convite para ganhar 12 no interior, eu não vou. Eu não vou, porque aqui na capital eu tenho estabilidade e tenho perspectiva mínima de carreira. No interior eu não tenho estabilidade, não tenho perspectiva, e eu vou ganhar 12 mil hoje, não tenho segurança que eu vou ganhar mais tarde. Fundação não ataca isso. Fundação institucionaliza a relação de trabalho via CLT e, pelo amor de Deus, não me venha com essa história de que a CLT da Fundação é diferente, que não é. A CLT da Fundação é igual à CLT do Banco do Brasil, como o pessoal mesmo diz, e que permite a demissão a qualquer momento. Vamos acabar com essa história. Então, Fundação não ataca a questão da precarização do contrato de trabalho. Precarização que eu falo no sentido de estabilidade plena, que é o que nós defendemos para a saúde. Entendeu? E Fundação não ataca também outra causa muito grave de distorções na gestão do trabalho que nós temos, que é a profunda diferenciação de remuneração que existe entre as diversas categorias profissionais, com prejuízo de uma grande massa que recebe salários miseráveis e benefício de uns poucos privilegiados e apaniguados. É essa a realidade que nós temos hoje. E a Fundação defende exatamente isso. As denúncias que nós temos a respeito da Fundação Estatal da Bahia são em cima disso. De utilização político-partidária, de falta de estabilidade no emprego, de trabalhadores absolutamente diferenciados, com um trabalhador com salário miserável e outros aquinhoados, muito bem aquinhoados. Nós entendemos que não é assim que a gente resolve a situação da gestão do trabalho no SUS. Nós resolvemos com a carreira, com a valorização de todas as categorias profissionais, com valorização da qualificação, com valorização da interiorização. Enfim, Fundação, em nenhum momento, no nosso entendimento, ataca as grandes causas das dificuldades que nós temos de gestão. Ataca os efeitos, tenta atacar os efeitos. E aí é um equívoco nós acharmos que atacando os efeitos a gente resolve as dificuldades. Nós resolveremos. Por isso e por muitas outras coisas mais, é que nós temos posição diferente em relação às fundações. Caroline, para quem não sabe, muita gente de vocês sabe, ela é uma das jornalistas do Conasems. Querida jornalista, super competente, paranaense, sempre está cobrindo o Conselho Nacional de Saúde. E ela pergunta para mim o seguinte: quero saber a sua opinião sobre a implantação do serviço obrigatório. Carol, primeiro nós discordamos desse nome serviço obrigatório. Alguém pode dizer, mas vocês estão tentando mascarar uma realidade. Não é questão de mascarar. Quando nós defendemos o serviço civil, nós pensamos no serviço civil, primeiro, como instrumento de qualificação. Porque eu não acredito que vocês discordem de mim quando nós afirmamos que hoje não, historicamente, desde a implantação do SUS, nós temos formado profissionais das mais variadas categorias, quase que totalmente desvinculados do SUS. Nós continuamos formando profissionais
que sai das universidades sem saber o que é sistema único de saúde, sem saber qual o papel que cada um desses profissionais tem que desempenhar, sem saber os princípios e diretrizes do SUS, né? Continuamos formando profissionais na visão da especialização, na visão de exercício profissional no setor privado e por aí vai. Então, para nós, o serviço civil seria uma espécie de complemento de qualificação profissional. Então, o profissional, depois de graduado formalmente na universidade, ele, durante um ano, desenvolveria suas atividades na rede SUS, onde ele estaria, ao mesmo tempo que estaria desenvolvendo a sua atividade profissional, como recém-formado, ele estaria se qualificando no sistema de saúde. E essa qualificação lhe daria, inclusive, um título. Então, ele sairia da universidade com esse complemento na sua qualificação profissional, que lhe daria, inclusive, um título que teria um peso em concursos públicos, que teria um peso em determinadas situações, onde houvesse necessidade de comprovação de maior qualificação profissional. Tá? Então, alguém pode dizer, mas isso não significa que não seja obrigatório. O termo obrigatório tem uma outra conotação. Nós preferimos apostar no termo qualificação profissional. Agora, um outro ingrediente que nós defendemos como sendo absolutamente fundamental na proposta do serviço civil, e nós estamos defendendo um outro nome, serviço civil social, a princípio esse é o nome que eu estou defendendo, serviço civil social, pode não ser o nome definitivo, vamos discutir um pouco mais, mas para mim particularmente, tem um outro elemento muito importante do serviço civil. Vocês sabem muito bem que nós temos um sistema de saúde, nós temos um país com a cultura na área de saúde profundamente equivocada em vários aspectos, né? Hospitalocêntrica, na cultura assistencialista e na cultura da hegemonia de uma única categoria profissional. Isso aí eu não estou falando nada demais do que é a nossa realidade. Isso é fortalecido de forma muito contundente, oficialmente falando, né? Nós não temos a menor dúvida de que não haverá sistema único de saúde se nós não invertermos algumas lógicas profundamente equivocadas. Modelo de atenção é o primeiro. Não podemos continuar financiando, implantando e fortalecendo um modelo que tem nas ações mais cruamente assistenciais a sua razão maior de vida, né? Ou, definitivamente, implantamos um sistema que tenha na rede de atenção primária, na rede de atenção básica, nas ações primárias, nas ações de prevenção, o seu grande eixo estruturante, o seu grande eixo de sustentação, e a partir daí uma rede hierarquizada que dê conta das atenções secundária, terciária e quaternária, ou não teremos sistema único de saúde. Acho que é consenso entre nós. Acho que é consenso também que não teremos um sistema com essa característica, com a rede de atenção primária funcionando plenamente, com o perfil prioritário da prevenção e da promoção atuando de forma mais clara, se nós não tivermos a atuação insubstituível da atuação da equipe multiprofissional em saúde. Muito bem. A cobrança que é feita pelas populações de todo o país, e a gente entende perfeitamente isso, aos gestores, aos prefeitos, é contratação de médico. Na cabeça da população, o que interessa é médico. Aí a pesquisa a UNO pesquisa realizada pelo governo, que aponta claramente isso. Quando se fala das dificuldades, a população aponta logo falta de médico. É óbvio, na cabeça da população, o atendimento à saúde significa atendimento do profissional médico. A população tem que tomar conhecimento de que saúde é muito mais do que a atuação do profissional médico. Nós sabemos perfeitamente disso. Se formos em qualquer serviço de saúde, e formos conversar com aquela legião de pessoas que em cada serviço está esperando o atendimento do médico, eu já fiz esse trabalho mais uma vez, nós vamos perceber que grande parte daquelas pessoas pode tranquilamente ser atendida, as pessoas podem ser atendidas por outro profissional.
Façamos esse teste em qualquer ambulatório de saúde desse país, em qualquer serviço desse país de saúde. Grande parte das pessoas que procuram atendimento médico, exclusivamente médico no serviço de saúde, é constituída por pessoas que poderiam tranquilamente ser atendidas por outro profissional. Mas as pessoas não têm esse entendimento ainda. As pessoas não têm essa cultura ainda. As pessoas não têm essa informação ainda. Então nós é que temos que mostrar para as pessoas que essa possibilidade existe. E aí o serviço civil, para nós, Marinilda, ou Carol, desculpa, é um exemplo fantástico. No momento em que nós tivemos, através do serviço civil social, a equipe multiprofissional exercendo suas funções, suas tarefas em todos os municípios desse país, e a população começar a perceber que existem outras perspectivas de atendimento em saúde, com certeza os efeitos dessa proposta vão ser efeitos devastadores na cultura conservadora que nós temos hoje. Não temos a menor dúvida disso. Porque eu trabalho no hospital com a equipe multiprofissional e a gente percebe perfeitamente o impacto da atuação da equipe multiprofissional de saúde. Já que você é do Paraná e você é de Maringá, Carol, eu estava conversando sobre isso uma vez com o nosso querido Nadi, que é presidente do Conasense e que é secretário de saúde de Maringá. Ele falou para mim: Júnior, você tem toda a razão. Eu tive muita dificuldade, ele falando para mim. No primeiro mandato que eu tive como secretário de saúde lá em Maringá, eu tive muita dificuldade em convencer o meu prefeito a contratar outros profissionais que não médicos. O prefeito só falava em médico. Nada, a população quer médico. E eu fiz um trabalho muito longo de convencimento do meu prefeito de que, se nós colocarmos à disposição da população outros profissionais, paulatinamente nós passaremos a depender cada vez menos de médico e passaremos a ter cada vez mais resolutividade na rede. Ele conseguiu isso lá em Maringá, contratando mais farmacêutico, contratando mais cirurgião dentista, assistente social, psicólogo, enfim, fisioterapeuta. Então o serviço civil, Carol, para nós é isso. Vamos ter essa conversa obrigatória. É um serviço civil de qualificação profissional e de construção da efetiva cultura da atuação multiprofissional em saúde no nosso país. É o que a gente acha. Felipe, põe outro. Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Pergunta do Francis Kleber Medeiros. E quanto à fiscalização dos quadros de gestão através dos termos de compromisso de gestão? Eu estou aqui no Conselho Nacional, o Francis Kleber. Estou aqui desde 2004. Me permito tomar um pouquinho d'água, eu estou falando aqui há mais de 1h30 já. Eu acompanhei no segundo ano do governo Lula, Humberto Costa, acompanhei o Saraiva Felipe, acompanhei o Agenor, acompanhei o Temporão, estou acompanhando agora o Padilha. E acompanhei as mais variadas ações governamentais que nesse período foram colocadas em debate no Conselho Nacional de Saúde. Posso lhe assegurar que a proposta do pacto foi a proposta que nós do Conselho Nacional de Saúde, e eu particularmente, achei a mais importante proposta já criada pelo governo federal nos últimos anos na área de saúde, no sistema único de saúde. Nós tivemos as várias nobres, nós tivemos a NOAS, todos nós sabemos disso, que cumpriram papéis importantes também naquele período, mas sem dúvida nenhuma, a proposta do pacto, eu diria que era quase perfeita. Trata da regionalização, trata da responsabilização, trata da pactuação, trata da hierarquização, gente, do convívio social. Poucas vezes eu vi uma proposta apresentada pelo governo federal tão bem elaborada e com tantas condições de combater a desresponsabilização, com tantas condições de combater os equívocos, né? Mas infelizmente, o pacto foi colocado em segundo plano pelo Temporão. Vocês sabem que o Temporão optou pelo PAC Saúde. O PAC Saúde, que tinha uma outra lógica e que dependia fundamentalmente de incrementos no orçamento da saúde que estavam sendo pensados e sendo reivindicados pela área em 2000 quando o Temporão assumiu, né? Então, no nosso entendimento, o fato do governo federal, particularmente a gestão do Temporão, não ter dado
a proposta do pacto, a importância que ela tem, foi um prejuízo incomensurável para o sistema único de saúde. É óbvio que existem mais coisas além do pacto. O pacto demandava outras ações também, outras, inclusive medidas jurídicas que pudessem viabilizar alguns aspectos, né? Mas com certeza a não implementação do pacto foi de um prejuízo incomensurável para o sistema único de saúde. Se o pacto tivesse sido colocado em prática, principalmente com a participação do governo federal, porque alguém pode dizer, mas o pacto está acontecendo nos municípios. Sim, existem muitos municípios que estão tentando implantar o pacto de alguma forma, mas não com a sua lógica central de responsabilização plena, de regionalização plena, de hierarquização, né? E principalmente de pactuação, de financiamento, pactuação no financiamento, pactuação na estruturação da rede, por aí vai. Então, não vi ainda o Padilha se manifestar de forma muito clara a respeito do pacto. Eu vou defender aqui no Conselho Nacional de Saúde que nós possamos retomar o debate do pacto. Porque para nós pensarmos em fiscalização do pacto, como você está questionando nesse momento, nós temos que entender a responsabilização dos 3 entes federados. Não tem como pensar em fiscalização do pacto nesse momento sem responsabilização plena das 3 esferas de governo, que no nosso entendimento não está acontecendo a contento nesse momento. Então eu acho que nós devemos retomar o debate do pacto agora no Conselho Nacional de Saúde, devemos tentar convencer a gestão do Padilha a assumir esse debate, essa proposta e tentar resgatá-la. Posso dizer que tenho conhecimento de que há uma proposta em debate interno no Ministério da Saúde e um decreto regulamentando a Lei 8080, a Lei 8080. Esse decreto para nós é muito ruim. É um decreto que eu já tive acesso ao seu texto. É um decreto terrível, desconstrói o sistema único de saúde. Agora, paradoxalmente, tem coisas muito interessantes. E uma das coisas interessantes que eu detectei na proposta de decreto que o Ministério da Saúde está debatendo agora é a proposta de contratualização. Contratualização que é muito sintonizada com o esboço mais central, o esboço mais geral do pacto aprovado por nós no início da gestão temporal. Aliás, da gestão do Saraiva Felipe, do Agenor. O Agenor era o ministro da Saúde. Então, eu acho que a gente pode trabalhar nisso aí, é obrigação do Conselho retomar esse debate, e se nós pudermos retomar e convencer o Ministério da Saúde a assumir o pacto em sua plenitude, com responsabilização plena do Ministério da Saúde, inclusive, e acrescentar o pacto instrumentos importantes na proposta de contratualização que o Ministério da Saúde está elaborando, eu acho que a gente pode avançar significativamente no sistema de saúde. Deixando claro, e aí já para ir encerrando, que eu estou vendo aqui a informação do blog que está para encerrar, e eu concordo, deixando claro que nada disso, eu falei para vocês há pouco tempo, dos grandes equívocos culturais, eu diria mais, estruturantes que nós temos alimentado no sistema e que não estão sendo enfrentados de forma correta. Então falei do modelo de atenção, falei da gestão do trabalho, das fundações que estão inseridas, e chamo a atenção para um outro ponto, que é a relação público-privada. Eu confesso a vocês que eu estou muito impressionado com o avassalador processo de privatização do SUS. Eu estou viajando esse país todo e estou acompanhando hoje uma crise generalizada na assistência farmacêutica pública desse país. Em qualquer grande cidade que nós formos, em qualquer cidade de médio porte, há hoje uma crise instalada na rede pública em relação à assistência farmacêutica. Então não conheço um município desse país onde a população não tenha dificuldade hoje de acesso a medicamentos. E o governo, equivocadamente, ao invés de tentar resolver isso, está atuando com estados e municípios, um financiamento adequado para atender essa demanda, está optando pelo caminho da privatização. Então eu sou contra o programa que o governo aprovou recentemente de ampliar a gratuidade de medicamentos na rede privada. Eu acho que essa gratuidade deveria ser garantida na rede pública, a um custo muito menor, comprovadamente muito menor. Sou contra o que está acontecendo com a farmácia popular.
Farmácia popular aprovada no Conselho Nacional de Saúde tem uma lógica que está totalmente inversa do que o governo colocou em prática. Nós defendemos farmácia popular aqui no Conselho Nacional de Saúde na linha de estruturar a rede pública para atender a população com qualidade. Nós temos hoje o governo com quase 15 mil farmácias privadas credenciadas como farmácia popular. Um absurdo, um equívoco tremendo, a um custo impossível de ser financiado. Impossível de ser financiado. E o governo continua apostando nisso. Então, essa lógica adotada pelos governos, nos 3 níveis de governo, as 3 esferas de governo, de privilegiar o setor privado, alimentando a lógica impossível de ser financiada, é uma lógica suicida que, no nosso entendimento, tem que ser revertida. Então não dá para hoje os gestores continuarem optando pelo que é mais fácil, mas o mais comprometedor. Os gestores hoje assumem e, na ânsia de dar resposta imediata à população, contratam o primeiro serviço privado que aparece, onde deveria paulatinamente estruturar a rede pública de forma a dar atenção. Por isso nós temos hoje filas enormes de milhões de pessoas, milhares de pessoas, prezando o procedimento não consegue fazer, porque os procedimentos estão disponíveis no setor privado contratado a um custo impossível de ser financiado. É o que nós estamos afirmando em relação ao financiamento. Nós achamos que o sistema é subfinanciado, mas não defendemos mais recursos para a saúde, para o SUS, para continuar alimentando essa lógica. O revertemos, não adianta conseguir mais dinheiro. Bom, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Pelo PAC, pela UPA, tem a UPA, fala pelo PAC. Como você já conhece, Marinilda? PAC, UPA, Fundação Privada. Não, a Marinilda toca num ponto que é fundamental, UPA. Gente, o que está acontecendo com a UPA, que é uma proposta importante, que é uma proposta interessante, que se for pensada e colocada em prática na rede hierarquizada, com resolutividade, onde há realmente necessidade, sem ser substitutiva da rede básica, de referência ou dos hospitais, UPA é uma proposta muito interessante. Está sendo colocada em prática de uma forma absolutamente irresponsável. O governo está financiando UPA pelo país afora para ser construída, substituindo hospitais, substituindo unidades de pronto atendimento que já existem na rede, substituindo rede de atenção básica, substituindo unidades de referência. E pior, as UPAs estão sendo o mais recente instrumento de privatização da saúde. Então as UPAs estão sendo em todo esse imenso país entregues a empresas privadas para serem administradas. Empresas privadas que têm o seu lucro garantido, que têm o seu negócio sem qualquer risco, a um custo que está paulatinamente inviabilizando a rede pública. Então, no meu estado de Natal, por exemplo, coincidentemente, no momento em que a prefeita de Natal inaugurou a primeira UPA privatizada com organização social, as dificuldades na rede de atenção básica aumentaram mais ainda. E até onde nós avaliamos é que os recursos financeiros que são destinados à UPA estão fazendo falta na rede de atenção básica, e até então os recursos estavam indo para lá. Então, é tanto equívoco de condução política que nós temos afirmado que o SUS não tem mais condição de continuar sofrendo tanta agressão. Ou nós paramos para pensar e começamos a resgatar os princípios fundamentais do SUS e começamos a retomar a linha original do SUS, que é atualíssima. Não aceita esse papo de que o mundo mudou e que nós temos que adaptar o mundo. Isso é história. A proposta original do SUS nunca foi tão atual e o mundo está comprovando isso. E nós estamos correndo o risco de inviabilizar definitivamente o SUS, optando por caminhos que são inadequados. Ok? Francisco, fortalecimento das salas de situação nos municípios, concordo. Na verdade, nós temos hoje, na nossa legislação, todos os instrumentos que nós quisermos para viabilizar o SUS da forma correta. Inclusive a sala de situação, o Francisco. A agenda política do Conselho Nacional de Saúde, que propõe financiamento adequado de acordo com as necessidades. Queremos mudar a forma de financiamento. Chega de financiar, como está sendo feito, né? Financiar a utilização de instalação hospitalar, procedimento, vamos financiar por metas, vamos fazer contrato de gestão, vamos dar autonomia aos serviços, vamos profissionalizar a gestão, vamos fortalecer os conselhos de saúde, vamos criar o serviço civil social, vamos criar a carreira única da saúde. Aí o governo faz tudo no sentido inverso. A gente está defendendo, Marinilda, o serviço civil para todas as categorias profissionais,
para combater a lógica médico-centrada, e ver um governo que defende a proposta de serviço civil apenas para médico e em lugares distantes. Como se isso fosse resolver. Isso vai alimentar essa cultura deteriorada que nós temos hoje. Estamos defendendo carreira única, pactuada com os 3 esferas do governo, e ver um governo defendendo carreira somente para médico. Eu fico impressionado como é que os nossos gestores queridos não despertam para a necessidade de mudar no rumo da prosa. Eu acho que é isso. O pessoal do blog Saúde com Dilma já está mandando os nossos sinais aqui de que chegamos ao final. Eu quero agradecer imensamente a vocês que ficaram comigo esse período, esse tempo. Quero agradecer imensamente ao Felipe e toda a turma boa que tem construído o blog como um espaço super democrático de manifestação, né? E eu quero me continuar à disposição de vocês do blog, continuar à disposição de vocês do movimento, e dizer para vocês que eu estou escrevendo um texto a respeito da Conferência Nacional de Saúde, viu, Felipe e demais companheiros? Eu estou escrevendo um texto, o título provisório é, enfim, os ensinamentos da 13ª Conferência, alguma coisa nessa linha. Estou escrevendo, vou mandar para vocês até a próxima semana, e depois eu vou escrever alguma coisa, vou pensar ainda, mas concretamente eu quero agradecer muito a vocês, dizer que vocês estão de parabéns, e dizer que naquilo que depender da gente, pode contar conosco para fortalecer esse debate cada vez mais. Um grande abraço a vocês, um grande beijo, Carol, grande beijo a Marinilda e a todos vocês. Um abraço, hein?